Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje vou fazer um vídeo especial. Não era para fazer vídeo nenhum, mas foi-me revelado algo. Eu tenho falado muita coisa nos meus vídeos, vocês sabem bem o que é que eu penso acerca disto tudo, o que é que eu já vejo. Mas mesmo assim, ao transmitir algumas coisas que eu transmito e alguns estudos que eu faço, ficam sempre algumas dúvidas, portanto. Quem já viu os meus vídeos sabe que eu digo que este mundo não pertence, ou não é regido por Deus. Deus está no controle, há um tempo para o mal reinar, no fim esse mal será substituído pela mão de Jesus. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para mostrar, como é que eu ia dizer, o julgamento que vinha no fim dos tempos. Portanto, eu já mostrei várias vezes que foi Elohim, que Elohim não é Deus. Se vocês forem ver Strongs, a palavra Elohim é do Deus, de Deus, parte pertencente a Deus, do Deus Altíssimo, mas não é Deus. Portanto, Elohim são anjos ou criação divina. Portanto, no Salmo 82 também já expliquei como a diferença entre Elohim, El, Elion. Portanto, El é a árvore original, aliás a palavra El é a raiz da palavra árvore, e El faz parte da constituição de Elohim, ou seja, os anjos de Deus. Muitos anjos têm a terminação El, porque são pertencentes a Deus. Esta terminação mostra exatamente a quem eles pertencem. E temos a palavra Elion, que é traduzido como o Deus Altíssimo, ou o mais alto. Portanto, todas estas coisas já desconstruí num vídeo que eu fiz chamado Pluralidade Divina, que mostra como na Bíblia, que é um texto que fala sobre monoteísmo, um Deus monoteísta, uma cultura monoteísta, aparecem nomes traduzidos como vários deuses, o que é errado. Portanto, tudo está ou mal traduzido ou mal interpretado. Foi-nos feita uma construção na nossa cabeça e essa construção faz-nos avaliar tudo à nossa volta. Eu tento pôr-me à parte dessa construção e tentar encontrar a raiz de tudo. No início, quando eu comecei, muito antes de eu ter este conhecimento, quando eu comecei a estudar estas coisas, eu deparei com um vídeo que eu tenho aqui na minha lista de reprodução do Michael Tellinger, que fala sobre os mud fósseis, os gigantes e muito mais outras coisas. E há uma altura que ele começa com um texto da Bíblia, um texto que eu tenho aqui atrás de mim, que eu vou explicar. Quando ele leu aquilo, eu senti-me incomodado, porque aquilo punha em causa aquilo que eu via na Bíblia. Portanto, a Bíblia é verdadeira, está mal traduzida, mas o seu conteúdo, o seu original é verdadeiro e é perfeito. Da maneira que ele leu, tornou aquilo que eu acreditava, deixou-me desconfortável, por assim dizer. E eu nunca mais voltei a ver o vídeo sequer. O vídeo tem 3 horas. Vocês têm lá 2 vídeos, um de 2 horas e um de 3. O de 3 horas é o que eu estou a falar. Porque é mais recente e já tem o conteúdo, o estudo todo mais compacto e muito mais resumido, mas completo, assim é que eu quero dizer. O de 2 horas também é resumido, mas não é tão completo. E quando eu vi, nunca mais vi o vídeo. O vídeo tem muitas coisas interessantes, mas aquela parte achou-me incomodado. Fez-me acreditar que essa pessoa estava a pôr em causa a Bíblia. O problema não é eles estarem a pôr em causa a Bíblia. Eu é que estava com uma falha de interpretação, porque eu não tinha o conhecimento que tenho hoje em dia. E este texto que aqui está atrás, esta pequena frase, que está no princípio, a primeira frase, o primeiro versículo da Bíblia, desbloqueia tudo o resto. É incrível, mas é verdade. E eu não via. Eu era cego, mas agora eu vejo. E isto é incrível, como é que isto esteve sempre à minha frente, e só agora é que eu consigo interpretar. Se eu não tenho pegado neste vídeo, eu não ia sentir a paz que sinto neste momento, porque neste momento muitas coisas foram abertas aos meus olhos e agora consigo entender. Espero que para vocês também resulte da mesma maneira. Portanto, Elohim não é Deus e eles tentaram esconder o verdadeiro, não só o verdadeiro Deus na Bíblia, não é? Como tentaram fazer com o Deus do Antigo Testamento um mau Deus. E isto tudo vai-se desbloquear com esta frase. Portanto, passo a explicar. Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia, é escrito em hebraico Bereshit, ou Bereshit sem H, mas o termo em hebraico é Bereshit. Eu até vou apagar este, que eu só pus isto aqui, porque é assim que aparecem alguns textos. Portanto, se vocês virem um dia a palavra Bereshit, quer dizer Gênesis, que na realidade não é isso que quer dizer.
Portanto, a primeira frase da Bíblia mostra Bereshit bara Elohim et Shamayim u'et eretz. Traduzindo, no princípio. Portanto, Bereshit é traduzido como no princípio, no início. Bara, criou. Deus é a tradução que está feita na Bíblia. Portanto, no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, isto é a tradução em português, não é a tradução em inglês. Em inglês é parecida, mas não é assim. Mas a maneira como as palavras estão compostas dá origem a que não há muito mais entendimento a ter aqui. Muito pelo contrário. Vamos começar por Deus. Elohim é traduzido Deus. El é Deus. Elyon, Altíssimo. El é como se fosse a árvore original. Portanto, a árvore onde nós saímos. El. Por isso é que todos os anjos têm El no seu nome. Elohim é do anjo Altíssimo. Se forem ver os Strongs, diz deputy ou como é que se diz? Ajudante ou magistrado, juiz. Portanto, a palavra Elohim é referente a juiz ou magistrado de Deus, que são aqueles que regem. Portanto, Elohim é a extensão de Deus. Existem os Elohim originais, que quando Deus se apresenta como Yud-Hei, Vav-Hei, Elohim, que significa que é o conjunto coletivo de Elohim com o verdadeiro Deus, Yahweh ou Jeová, como muitas traduções existem. O que isto significa é o quê? Que Deus pode se mostrar na sua extensão de qualquer maneira, através de um homem, através de um anjo, através de homem profetas, anjos ou representantes sobrenaturais, representantes divinos que aparecem ao longo da história. Portanto, da mesma forma, nós vemos isso com Abraão na destruição de Sodoma e Gomorra, que aparecem 3 homens a andar, são 3 homens que aparecem a andar, não têm asas nem nada, homens que se alimentam, que são anjos, não é? Cada um deles fala na sua vez, mas a voz é sempre a de Deus, e 2 seguem para destruir Sodoma e Gomorra e um desaparece, um fica a falar com Abraão e desaparece. Portanto, isto tudo está lá, ele não vai para Sodoma e Gomorra. Portanto, há a extensão de Elohim, e Deus só se refere a Ele próprio, a El, ou a Elyon, ou como o Deus Altíssimo, o Eloá, que vou pôr aqui, que é para vocês perceberem a diferença entre Elohim ou Elohá, acho que é assim, Elohá. Quando quer mostrar o julgamento ou leis, estatutos ou julgamento. Portanto, ele refere-se no singular quando quer referir estatutos ou julgamento, para saberem quem julgou ou quem criou os estatutos. Se vocês forem ver a Bíblia, toda ela, no Novo e Antigo Testamento, é exatamente a mesma coisa, só que temos a diferença entre o hebraico e o grego, apesar de muita coisa ter sido alterada. Portanto, Elohim não é Deus, mas sim do Deus Altíssimo, que são os seus anjos. Eu vou pôr anjos, apesar de não ser a palavra correta, porque Elohim é Elohim, não tem a tradução de anjos. A única altura que aparece anjos é no Novo Testamento, ou na Nova Aliança, que é angelos, em grego. Portanto, no princípio criaram, porque temos aqui uma palavra que é outra coisa que eu esqueci de dizer, que a palavra Elohim é plural, portanto estamos a falar de um conjunto. Portanto, no princípio criou anjos. Há aqui algo que está errado, certo? Então, Bará, que é uma palavra que não tem singular nem plural, criaram os... Já estamos aqui a acrescentar palavras, portanto, esta tradução tem algo de errado. Nós vamos ver exatamente o que é que está de errado aqui. No princípio criaram os anjos, os céus e a terra. Portanto, se esta tradução for correta, porque nós sabemos que Elohim é uma tradução correta, é anjos, não é Deus, algo está aqui errado, porque durante todas as Escrituras fala que Deus criou os céus e a terra. Então o que é que está errado aqui? Então eu vou-vos explicar o que é que está errado.
Bará não é criaram, não é plural, é criou anjos, os céus e a terra. Como é que os e a são a mesma palavra, não é? São traduzidos de maneiras diferentes, a mesma palavra é traduzida de maneiras diferentes. E se vocês forem ver, esta palavra nem sequer é traduzida. Se vocês forem ver as escrituras. Eu já vos vou mostrar isso quando passar à frente. Portanto, temos aqui vários erros na tradução. Então, o que é que correu mal aqui? Sim, os e a terra pode ser a maneira de tradução correta, eu vou permanecer por aqui os céus e a terra, apesar de eu achar que esta palavra é uma constituição do Aleph, Tav, que é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, significa o primeiro e o último. Esta palavra muitas das vezes não é traduzida. Mas eu não vou entrar por aqui, que isto é um estudo que está ainda foi algo que não foi revelado, eu não vou ir por aqui. Vou deixar a tradução como aqui está, porque o importante é vocês perceberem várias coisas. Primeiro, esta parte de Elohim e esta parte Bará. O que é que esta palavra quer dizer? Criou. E os Shamaim, que significa Maim. Já está a ficar assim. Maim significa água, ou sêmen. Perdão, vou explicar isto de outra maneira. Maim significa águas primordiais ou sêmen. E eu vou mostrar isto quando agora começar a ler esta primeira parte do Gênesis. Não vou explicar isto tudo, porque pode ser usado para sêmen, pode ser usado para água. É a mesma história da palavra cozer. Pode ser cozer na panela ou cozer. Portanto, ela é escrita de maneiras diferentes, mas a fonética é exatamente igual. Neste caso, águas e sêmen têm exatamente a mesma palavra. Porquê? Porque nós, a nossa Constituição, o nosso funcionamento, tudo no nosso mundo, é uma representação daquilo que realmente existe. Portanto, a representação espiritual manifesta-se na carne. Portanto, da mesma maneira que as águas primordiais criaram tudo, o sêmen cria a vida na Terra. Portanto, esta é a explicação do Maim. Maim, a palavra céus, tem uma conjunção de Maim, águas, ou sêmen, e Shá, ou Shua, que significa salvação. Portanto, da mesma forma que as águas primordiais criaram os céus da salvação. Portanto, toda a criação, tudo o que é, toda a matéria foi criada da água primordial, das águas primordiais, as águas do abismo. Portanto, isto tudo tem uma explicação que eu vou passar já mais para a frente, explico-vos tudo isto e o que isto significa e porque é que eu estou a fazer esta descrição toda. Isto parece uma grande seca, mas vocês precisam de entender isto para entender onde é que está o grande engano. Porque se vocês não entenderem isto, vocês nunca vão passar daqui para a frente. Isto para mim é das melhores revelações que eu vos posso dar. Portanto, Bereshit bara Elohim et Shamaim et Eretz. Terra. Esta terra está traduzido como reino, espaço da terra, lugar, não terra, terra. A terra é descrita como Adam, ou Adamo, solo fértil. Portanto, a palavra Adam também é usada para red, vermelho, também é usado como descrição do sol, do tipo de sol fértil. Portanto, este Eretz é a terra, é o espaço físico onde são retidas as águas. Portanto, por isso é que há uma altura que há a expansão, faz aparecer terra seca, a terra já lá está, ela só está debaixo d'água, e faz aparecer terra seca. Portanto, Elohim criou supostamente o Shamaim, os céus e a terra. É errado. Não é isso que diz aqui. Portanto, Portanto, o que é que aconteceu?
Havia um conselheiro do Papa, o Karol Wojtyła, ou João Paulo II, chamava-se, acho que é assim, este conselheiro do Papa, vocês sabem que a maior parte dos registros estão todos no Vaticano. E a maior parte das coisas é desaparecida, é-nos entregue assim, e nós acreditamos que é assim que ela existe. E nós temos uma data de teólogos no mundo inteiro, e nenhum deles fala sobre isto. Portanto, ou das duas uma, ou se tornaram todos ignorantes, ou alguém está a esconder alguma coisa. Portanto, as pessoas que vêm falar sabem do erro, mas não querem entrar por aí, não conseguem. Portanto, este senhor aqui, ele, ao ter acesso aos arquivos do Vaticano, descobriu algo. Agora é assim, se o Vaticano é a serpente, e eu vou-vos explicar, porque acho que nunca falei sobre isto. Vaticano é a junção de duas palavras. Can, como Kulkulclan, ou Kulkubaclan, ou, pronto, que é uma expressão maia, é serpente. Vati é divina. Da mesma forma que a palavra Kulkulkan significa serpente emplumada. Portanto, serpente emplumada. Aqui temos serpente divina. E não, já vos mostrei como o próprio auditório do Vaticano e o próprio Vaticano em si é uma serpente. Portanto, basílica significa rei, ou a real abóbada do basilisco. Portanto, nós temos a Basílica de São Pedro, que tem uma serpente coroada, a abóbada é uma coroa da serpente. O próprio Vaticano tem a forma de uma serpente, como eu já mostrei, e Vatican é serpente divina. Isto para desmontar isto tudo que eu vos vou mostrar agora. Portanto, se este senhor que estava dentro do Vaticano mostrou isto cá para fora, das duas uma, ou ele percebeu a verdade e que estava a adorar uma serpente em vez de adorar o verdadeiro Deus e meteu a boca no trombone, ou a razão pela qual ele meteu a boca no trombone foi para induzir as pessoas em erro e pôr Deus como Elohim, o verdadeiro, o Deus mau do Antigo Testamento, de maneira a mostrar que o Antigo Testamento era extremamente pesado e que o Deus era mau. Portanto, tudo isto é um grande engano e a origem pode estar aqui. Portanto, eu não vou dar legitimidade a este senhor, mas vou-vos mostrar o que é que ele disse, que realmente vem desmascarar isto tudo. Nesta frase está escondido o verdadeiro Deus, escondido na nossa frente como tudo. E vai mudar o texto todo daqui para a frente. E isto aqui desbloqueia a Bíblia para quem tiver olhos para ver. Portanto, passa a mostrar, tomem atenção. Se vocês forem à procura, como já expliquei, eu hei de falar desta palavra aqui mais à frente. Porque é que aqui está Bara Elohim et Shamayim Eretz, porque esta palavra tem muita importância. Esta palavra também desbloqueia muita coisa. Portanto, mas eu quero me concentrar aqui no Bereshit. Se vocês procurarem esta palavra nos Strongs, porque Strongs cada palavra da Bíblia tem um número, e ela está referenciada com um número e com o seu significado. Portanto, fui à procura da palavra Bereshit. E então, a única coisa que eu encontrei... Aliás, eu vou fazer isto de outra maneira. Portanto, eu fui à procura nos Strongs da palavra Bereshit. Portanto, ou eu posso pesquisar pelo número, ou posso pesquisar simplesmente pelo nome. E aparece o Strong que está aqui. Portanto, eu vou, entretanto, mostrar-vos aqui, porque isto é mais giro, ver diretamente. Temos aqui, se vocês repararem, que isto é lido ao contrário, da esquerda para a direita, temos a palavra Bereshit aqui. Conseguem ver? Portanto, mas em baixo está Reshit. Não está Bereshit, está Reshit. Pronto. E eu vou aqui aos Strongs e procurei a palavra Bereshit. E qual foi o meu espanto? Que está aqui, na transliteração, eu até vou pôr isto em português, para aqueles que têm mais dificuldade. Transliteração feminina, Reshit. E a ortografia fonética, ou seja, como se diz, Reishit. Como é que isto é importante? Onde é que está o Be? Bereshit. O que é que significa o Be em Reshit? Não existe a palavra Bereshit. Como é que uma coisa que aparece
em todas as Bíblias hebraicas, traduzido como Bereshit, e aparece só Reshit. Vocês têm aqui como é que se escreve a palavra original. E eu agora venho aqui à minha Bíblia de estudo. Reparem na palavra Reshit. O que é que tem escrito e a palavra Bereshit. As duas palavras, uma em cima e outra em baixo, com o mesmo strong, 7225. Escreve-se de maneira diferente. Falta ali qualquer coisa. Falta ali uma letra a mais na parte de cima. Então onde é que foi parar o B? O que é que significa B? Pronto. A questão deste jovem que eu estou a falar, este homem, este Ledwith que eu falei agora, o que é que ele descobriu? Portanto, como já vimos, Bereshit não existe. Existe Reshit. E a palavra BE nem sequer existe. Se vocês fizerem uma pesquisa por Strong's, B não existe. Portanto, a palavra no princípio não está bem traduzida. A única tradução correta é Reshit, que significa início, princípio. Pronto, pode ser traduzido como Gênesis, é no primordial. Pronto, basicamente é o que Reshit quer dizer. Portanto, o que é que está errado? A palavra ou a letra que está associada ao B parece uma libra, mais ou menos. Acho que a letra é isto. Portanto, gramaticamente, quem já estudou as escrituras, esta letra nunca poderia dar origem à palavra B. E não interpretaram essa letra como uma letra isolada, então interpretaram como um conjunto, ou seja, pegaram esta letra ao Reshit e ficou BE, Bereshit. E assim ficou e nunca ninguém contestou nada disto. E gramaticamente isto não faz sentido nenhum. Então, qual é a primeira palavra que está traduzida na Bíblia? Qual foi a primeira palavra na Bíblia? Strong's 1. Acho que é assim, se não me engano. Se não me engano, é uma coisa assim deste género. Que é o Aleph. Aleph, juntamente com esta palavra, com esta letra, dão uma palavra. É a palavra Strong's. Perdão, tenho aqui uma mensagem que quero tirar, que é o Strong's 1. E sim, é a primeira palavra, Aleph, é a primeira palavra do alfabeto hebraico, é a primeira palavra que começa o texto bíblico. E é isso que Michel Ludwig vem dizer, que isto foi mal passado cá para fora, e realmente o que lá está é isto, que significa qualquer coisa como esta traduzida como B e esta AB, que na realidade é o Strong's 1, a primeira palavra que significa em grego Abba, em hebraico Ab, ou Pai. Este é o grande oculto nas escrituras. Perdão, apaguei isto, mas não é isso que eu queria fazer. Isto é o que realmente diz na primeira frase, e a tradução é o Pai primordial, ou o Pai do início, ou o Pai dos princípios, ou como quiserem escrever. O Pai no início criou os anjos, que é plural, os Elohim, os anjos, os céus e a terra. Ele criou tudo. Abreshit bara Elohim et Shamaim et Eretz. Meus amigos, até me estou a arrepiar. Isto tudo escondido à nossa frente, desde sempre. Por isso é que em Jeremias, Isaías e Ezequiel diz que o Deus tudo criou, desde o princípio criou os céus e a terra. E isto estava a entrar em conflito comigo, porque eu não conseguia entender como é que Elohim tem criado este sistema, onde é que ele criou os céus e a terra, se foi Deus que criou. Esta é a resposta. O Pai no princípio, ou o Pai primordial, ou o Pai no início criou os anjos, os céus
e a terra, exatamente por esta ordem. Primeiro criou os seus súditos, os quais Elohim se separou, ou seja, um grupo deles, um coletivo, se separou do original e veio criar nos céus e na terra já criados pelo Criador. Por isso é que diz que o espírito de Elohim pairava sobre o abismo. Pairava, a palavra pairar, sobre a face. Pairava, a face significa como a parte que se voltou, como a parte que virou as costas. Portanto, se vocês traduzirem, já vamos ver isso ao pormenor. Portanto, este é o grande. Esta palavra não existe. Bereshit. Existe Reshit. B não existe. O que lá está é isto. Ab. Ab Reshit bara Elohim. Et Shamaim et Eretz. O grande segredo. Isto desbloqueia tudo. A partir do momento que vocês têm noção disto que está aqui como a verdade absoluta, e a verdade liberta-nos, a verdade responde a todas as questões. A partir do momento que vocês sabem isto, a partir daí, o segundo verso da Bíblia é facilmente explicado. Portanto, vamos passar para a frente e vou-vos mostrar como é que o segundo, terceiro e o quarto, e daí para a frente, tudo passa a fazer sentido. Ok, então vamos lá a isto. Ver se eu consigo pôr aqui a minha caronha mais pequena. Ou se calhar sem caronha, talvez. Dá. Portanto, aqui temos, está em inglês, mas eu vou tentar traduzir. Portanto, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Portanto, isto é a tal frase. Então já perceberam que aqui o que está a dizer é: o Pai no início criou Elohim, os céus e a terra. E se formos para o segundo, está aqui Gênesis 1, 2, vou pôr isto em baixo. Aqui diz, mas estamos a ler, não se esqueça, estamos a ler da direita para a esquerda, que é para não haver confusão. Portanto, e a terra estava sem forma e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo, exatamente. E o espírito de Elohim pairava sobre a face das águas, sobre acima das águas. Ou seja, isto é algo que nós já estamos fartos de ouvir. Portanto, isto já é standard, não é? Portanto, se formos aqui ver Strong's 440, que é face, reparem o que diz aqui, origem, plural, mas visto normalmente como singular, face. Uma raiz, como é que diz? Um nome não usado, from panu ou paná, a face, que significa a face, entre parênteses, as the part that turns, como a parte que se virou. Pronto. Literal e figurativo. Pronto, deixa eu ver se eu posso usar aqui mais alguma coisa. Portanto, isto é traduzido de várias maneiras, mas quer dizer basicamente que a Terra estava sem forma e vazia, ou seja, a Terra já tinha sido criada, a Terra, o espaço onde havia a Terra e as águas primordiais, no abismo, e a escuridão no abismo, que era a parte onde estava o material, porque tudo o que é do reino de Deus é espiritual, não é material, mas onde a matéria está, existe escuridão. Portanto, a escuridão pairava, estava voltada para Deus, contra Deus, em oposição a Deus, mas o espírito de Elohim pairava sobre a face das águas, sobre a parte que virou as costas, a parte oposta a Deus, ou seja, ele veio para uma outra zona criar algo. Se fores para o Gênesis 1.3 diz, e disse Deus, usou aqui o termo Ayah, light, e houve luz, portanto, e disse Deus, haja luz e houve luz. Se nós formos aqui ver a palavra luz é Or, portanto, Elohim, ou a parte que se afastou, vamos ver aqui a parte Or, assim, que significa luz. Por exemplo, nós podemos dizer assim o seguinte, vocês têm que ver o Gênesis da seguinte maneira, como algo que está a ser descrito. Isto não está a ser escrito consoante está a ser criado. Isto está a ser descrito por alguém que está a tentar explicar o que é que aconteceu lá atrás. Portanto, quando alguém diz que Lúcifer é o portador da luz, é Lúcifer o criador da luz? Não. Lúcifer, quando se fala em portador da luz, fala-se em
portador do conhecimento. Lúcifer levava os estatutos e o conhecimento de Deus aos outros anjos. Ele era quem comunicava a instrução de Deus. Não o Deus, não o original criador da luz. Portanto, quando se diz aqui, usa-se aqui o termo de luz, isto é na imagem de Elohim. Nós temos que ver que é a descrição do que para Elohim foi feito. Portanto, a pessoa está a descrever o que é que Elohim fez. E o que é que ele fez? Ele diz, haja luz. Portanto, haja, hayá, é existir. Ou, até vamos aqui ver, que é para não. Pronto, pode ser como existir, become, come to pass, ou está passar a ser passado, beacon, ou seja, farol, facho de luz, ou break, partir, ou faint, fall. Portanto, a luz pode ser usado como existir ou passar a existir. Portanto, esta luz que está aqui, nós vamos ver o que é que o Strong's quer dizer, diz iluminação, luminária, lightning, happiness, ou estado de felicidade. Portanto, esta luz pode ser, como os maçons chamam, de iluminação, ou seja, conhecimento ilícito, não necessariamente conhecimento bom. Portanto, este tipo de Elohim, Elohim são conhecidos como The Shining Ones, ou os brilhantes, ou os iluminados. Portanto, os Elohim como a parte de luz que se partiu, que se passou a ser passado, ou seja, foi do Criador, mas não é mais. Portanto, Elohim disse, afastemo-nos, saímos daqui, vamos para ali. Foi isto que é aqui que esta passagem, Gênesis 1:3, diz. Ele não criou a luz, ele separou a luz. E aqui mais à frente, no 1:4, vamos ver exatamente isso. E viu Elohim, aqui outra vez, não traduzido, como no princípio nós vamos ver aqui, se vocês repararem, in the beginning created God, não está traduzido sequer. Portanto, eu duvido algumas coisas ainda que ainda não me foram reveladas, mas com o tempo chegaremos lá. E viu Deus, não está cá, portanto, Ra Elohim et orki tou bedal Elohim. O que é que isto significa? E viu Deus que a luz era boa e dividiu Deus entre a luz e a escuridão. E aqui vocês vão perceber exatamente o que é que aconteceu. Portanto, e viu Elohim que a luz era boa. A luz, ou seja, que o trabalho que ele tinha feito de separar aquela parte, aquele coletivo de Deus e ir para ali, que era bom, que tinha resultado. E dividiu Elohim between, um intervalo, space between, plural, masculino ou feminino. Propriamente construtivo, forma de... Espera aí, deixem-me lá ver se eu leio isto tudo para explicar tudo de uma vez. Pronto, aqui, other particles, ou partículas, conjunção. Portanto, among, at, between, ou seja, o que é que ele fez? Ele chegou aqui e a light, que é os iluminados, dividiu os iluminados dos Elohim, da parte que ele aliciou cá para baixo, dividiu a luz da escuridão. Quem é a escuridão? Darkness, misery, destruction, death, ignorance, sorrow, wickedness. Agora reparem que eu vos vou mostrar. Luz. Parte do discurso. Nome feminino. Escuridão. Nome masculino. Ou seja, atenção que isto é na perspectiva de Elohim. Não é a verdadeira escuridão ou não é a verdadeira luz. O que é bom é mau e o que é mau é bom. Assim que viemos para este mundo, tudo ficou ao contrário. Portanto, o que é luz, o que é escuridão. Mas aqui não. O que é luz é escuridão e o que é escuridão é luz. Representado pelo Yin Yang. Um sinal que vocês conhecem muito bem. O que é que isto significa? Que a luz são a parte daqueles que decidiram vir para cá. E a escuridão são os miseráveis, os ignorantes, aqueles que foram selecionados para a destruição. São aqueles que vieram atrás. E ele separou uns dos outros. Portanto, e se andarem mais para a frente, vocês vão entender aqui, por exemplo. E chamou Elohim à luz Yom, day. E à escuridão ele chamou noite, que a palavra é Lahil. Portanto, Yom, à escuridão, ou seja, a dia, aos iluminados, ele usou
From sunrise to sunset, do amanhecer ao pôr do sol. Portanto, um espaço de tempo definido por associação terminológica. Portanto, eles aqui dão àqueles que governam o dia, que são aqueles que governam tudo, como os iluminados, mas há aqueles que ele à escuridão ele chamou noite, e a noite aqui está traduzido como afastado da luz, portanto, figurativamente. Portanto, é como se, por isso é que nas escrituras aparece que o dia para Elohim, para a criação de Elohim e foi tarde e manhã, e isso fez um dia, do dia, não é? Portanto, porque é que o dia começa à tarde? Porque é que a história do dia começa à tarde e amanhã é que é a noite? Porque é a inversão, exatamente. Porque a escuridão realmente são os ignorantes e a luz são os iluminados, aqueles que eles escolheram, aqueles que vão reger o sistema. Por isso é que os Illuminati nasceram como os iluminados, aqueles que têm o conhecimento. Portanto, é uma inversão de valores. Portanto, eu vou-vos provar isto aqui por estas fotografias que estão no Vaticano, que eu já mostrei várias vezes, onde mostra o altar de São Pedro e aqui estes anjos, que são os anjos com corpo feminino, que são o dia, e a noite, que são os bebés. Vocês já viram várias representações de anjos como bebés, que são os ignorantes, aqueles que foram aliciados, e depois tem os outros que são realmente aqueles que são os escolhidos, aqueles que vieram de livre vontade. Portanto, todo este coletivo faz Elohim, e o seu líder, que é Lúcifer, não é? Portanto, tudo isto está oculto, mas este é o grande segredo aqui. E agora tudo isto resume-se aqui então à história de Bará. Como nós vemos a diferença entre Bará e realmente a criação de Elohim, que está aqui em Gênesis, Gênesis 1, 26, se eu não me engano. Exatamente. Aqui diz assim: e disse Elohim, vamos fazer o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa parecença. Portanto, Elohim quer fazer, que aqui está a dizer, conseguir avançar, apontar, trazer para a frente. É o que isso quer dizer. Homem, Adam, que diz hipócrita, diminuído, homem, pessoa, mankind, o indivíduo, não é? O que ele vai criar à imagem dele. E a imagem significa uma sombra, fantasma, ilusão, parecença, fence, que é uma cerca, uma figura representativa, especialmente um ídolo. Deus não cria ídolos. Elohim criou o ídolo. Deus não cria ídolos. E como é que nós sabemos a diferença entre a criação de Deus e a criação de Elohim? Aqui é que está a história de e disse Elohim, faremos homem à nossa imagem, acordo com a nossa parecença. Ou seja, aqui, vamos chegar aqui para a frente, ele diz, então criou Elohim o homem à sua imagem, que vocês já viram, o que é que isso significa? A imagem de Elohim bara ele, ou seja, bara Elohim et Adam, telsem Elohim created, Elohim bara him, ou seja, bara duas vezes. Então, criou Elohim, bara Elohim, Adam, a imagem de Elohim, bara ele, ou seja, criou ele. Então vamos ver a diferença entre Bará e entre o que fez aqui, como aparece pela primeira vez, aqui, se eu não me engano, sétimo dia, pronto. E aqui diz o seguinte: estas foram as gerações dos céus e da terra que criou naquele dia, foram criados naquele dia, Bará, aqui está, foram criados Bará,
nos dias em que Deus criou os céus e a terra. Ou seja, nos dias em que Deus criou os céus e a terra, foi criado Bará, Yom, no dia exato, foram criados as hostes. Diz aqui, e criou e finalizou Elohim no dia 7º o seu trabalho e descansou pelo trabalho que ele tinha feito. E o trabalho que está aqui e finalizou ele os céus e a terra, Amain e Shamain, e todas as hostes deles. Ou seja, portanto, este foi o trabalho que foi feito no 7º dia. Foi a criação das hostes deles no céu e na terra. Portanto, é uma tradução mal feita, mas pronto. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte aqui. Aqui diz, e formou Yahweh, God, Deus, Elohim, Yahweh, Elohim, homem, Adam, do pó do chão. E a palavra usada para criar Adão é Yatzar. Yatzar, Yahweh, God, Yatzar, Yahweh, Elohim, et Adam. Portanto, a palavra quando ele criou o homem foi Yatzar, não foi Bará. Portanto, Elohim bara Adam, mas Yahweh, Yatzar Adam. São dois tipos de criação diferentes, o que mostra que o Gênesis 1 e o Gênesis 2 são duas coisas completamente diferentes. E é bom que as pessoas entendam exatamente a diferença entre um e outro e perceber que Deus formou a luz, a verdadeira luz da escuridão. E eu vou-vos provar isto aqui. É Isaías 45, 7, que diz: eu formo Yatzar, a luz, Or, Bará, escuridão, Bará, darkness, ou seja, eu crio a luz e formo a escuridão. Eu make Asa, paz, e crio, que é Bará, calamidade. Cada vez que é criada a escuridão, há uma coisa na escuridão, ou no pecado não digo, na escuridão, ou seja, à margem de Deus é Bará, calamidade é Bará. Elohim criou Adão, Bará, e aqui Deus cria darkness, Shosek, Bará, Shosek. Mas quando ele forma a luz é Yatzar, a luz, Yatzar, Or. Da mesma forma que ele formou Adão, Yatzar, do barro, Adão. Portanto, a diferença está exatamente na criação de Deus. Quando Deus cria a luz, ele cria Yatzar, ele forma a luz da escuridão. Portanto, ele criou Elohim para depois extrair a luz. E este é o processo do nosso mundo. Este é o mistério escondido nos tempos. Por isso é que as Escrituras dizem que nós nascemos no pecado, nós somos formados na escuridão, na ignorância, nós que outrora éramos inimigos de Deus. E Jesus vem para o sistema, primeiro Adão, depois Jesus como Salvador. Toda a linhagem dos hebreus por aí afora foi para fazer vir o Salvador. Deus na carne, Immanuel, Deus conosco, Yahoshua, a salvação de Yah. Portanto, todo o mistério está aqui revelado, meus amigos. Em Isaías, em Gênesis, na primeira frase, Ba, Reshit, Bara Elohim et Shamaim, Awet Ares. O mistério de tudo. Espero que isto sirva para vocês como serviu para mim. Espero que entendam que este conhecimento não é da minha cabeça. Procurem as coisas que eu pus aqui desde o princípio, estão em todo lado. A palavra Be não existe, a palavra Bereshit não existe. Existe a palavra Reshit, existe a palavra Ba, que é pai, Abba em grego. E está escondido nesta frase todo o mistério. Elohim não é Deus.
Elohim mostra-se a si próprio como o verdadeiro Elohim, Yahweh, ou Yahweh Elohim, quando quer mostrar o seu coletivo, as suas obras, mas quando quer mostrar juízo, ele mostra-se como Elohá, Elion, ou El, o Altíssimo Deus, como o que vai trazer o juízo e o julgamento e mostrar os estatutos. Há uma grande diferença nisto tudo. Portanto, peguem neste conhecimento, utilizem-no para a vossa formação básica, porque no futuro irá vir... existe um grupo de gente a pagar a pessoas para apresentarem novas escavações e novos achados arqueológicos, e no futuro irá aparecer um achado que vai revolucionar tudo. Vão pôr o verdadeiro Deus como o Elohim maléfico do Antigo Testamento, vão dizer que ele era perverso e vão usar o Elohim para mostrar, nunca dizendo que ele não é o Deus Altíssimo, e sim vão referenciá-lo como o Deus Altíssimo, pervertendo, trocando o bom como o mau e o mau como o bom. É uma chamada de atenção, espero que isto tenha servido para alguma coisa. É a minha melhor revelação até hoje. A seguir irei fazer um vídeo sobre os 444 mil e a diferença entre santos e eleitos e onde é que estão uns e outros nas revelações. Para já ficam com este conhecimento, espero que tenha servido. Antes de mais, e já me ia esquecendo, vou-vos mostrar de onde é que isto veio. Isto é impossível eu ter visto uma hora, este vídeo tem 3 horas. A minha filha estava aqui comigo de manhã, ela tem vindo de manhã comigo para o trabalho, é impossível ela aguentar uma hora comigo a ver este vídeo. Eu vi-o todo de uma hora seguida, que era para encontrar a frase, podia ter passado logo para a frente, mas quis ver o início do vídeo para perceber o contexto, para ver se realmente todo o contexto deste vídeo era ótimo, e eu aconselho a verem. E aqui vou-vos mostrar exatamente onde vem este conhecimento e como este Michael Tellinger já tinha falado sobre isto e eu nunca tinha visto. E eu vou-me despedir por aqui. We're enslaved in every possible way. Michal Ledwith was an advisor to the popes for 17 years at the Vatican, and he uncovered one of the biggest lies. And I still cannot get over the fact that no other biblical scholar that I've come across has exposed this lie or this oversight. And they all should know this, because Michal discovered that the opening phrase of the Bible does not say, "In the beginning God created the heavens and the earth." That is a lie. The Hebrew Bible from which this was translated actually does not begin with the first letter of the Hebrew alphabet. And all biblical scholars and these guys that do these translations know this, and they should know this. So they should have busted this centuries ago. Right? And they did not. So either someone is paying them or telling them not to bust this or not to reveal this. And Michal Ledwith discovered this because he realized that the Hebrew... O que eu estou a dizer é que este Michal Ledwith descobriu isto que estava mal. Portanto, a letra que aparece não pode começar uma frase, não tem sentido. Então eles juntaram e fizeram a palavra Bereshit, que na realidade não é isso que lá está. E ele mostrou isso exatamente, que realmente falta ali uma palavra, que é a primeira palavra que foi traduzida na Bíblia, que é exatamente Strong's 1, que é Ba, que significa pai. Portanto, e foi isso que ele mostrou, e ele aqui vai dizer. Bible, it starts, opening phrase of the Bible starts with Ba, with the letter B, the second letter of the alphabet. Ba, Rashid, bara Elohim, et ha-shamayim wa et ha-iaras, which is actually a grammatically nonsensical statement, and it refers to Elohim as a plural, and in this statement it actually means the singular God, because that statement is translated as, "In the beginning God created the heavens and the earth." Well, that's not true. So when he inserted the first letter of the alphabet, which it should have, A or Aleph, it now says Abba, which means father. So it's Abba Rashid bara Elohim et ha-shamayim wa et ha-iaras, which is the father of the beginnings created the Elohim, the heavens and the earth. And that changes everything. Ok, pronto. Resumindo, tudo o que eu disse está aqui. Realmente, quando gramaticalmente não fazia sentido nenhum, ele substituiu pelo aquilo que devia ser, porque era o que estava traduzido no Strong's, que era a primeira palavra, que era Ba, que significa o pai dos princípios, criou Elohim, os céus e a terra. E isto é o mistério de tudo. Por agora ficamos por aqui. Um abraço a todos e até ao próximo vídeo.